Então, nós vamos ver alguns aspectos básicos da teoria da comunicação e como esses aspectos acabam impactando nas decisões gerenciais que têm que ser tomadas a respeito da comunicação de marketing. Como eu já expliquei para vocês, a comunicação tem uma grande influência da Segunda Guerra. E a teoria, então, ela começa daquela aprendizagem das relações e carrega um pouco desses traços ainda da teoria da guerra. Por exemplo, nós temos um modelo de comunicação que prevê que a comunicação acontece entre um emissor e um receptor através de um processo de codificação. De fato, nós temos um processo de codificação e decodificação. Então, a sequência seria o emissor codifica uma ideia ou um conteúdo de mensagem que ele quer. O que é codificar? Codificar é transformar uma ideia que está no cérebro de alguém em uma mensagem. É o que eu estou fazendo aqui agora. Estou transformando os conceitos teóricos que estão aqui na minha cabeça através de palavras explicando para vocês. E nós temos então essa composição das mensagens. Quando eu falo com vocês, eu estou transformando ideias abstratas da minha cabeça em uma sequência de palavras, eu estou codificando essas ideias e gerando, então, uma mensagem. Vocês, quando estão me ouvindo, estão fazendo um processo contrário, vocês estão transformando as palavras que vocês estão recebendo na mensagem, decodificando essas palavras e compondo ideias próprias de vocês. Essa é a ideia da comunicação, então. Vocês estão no papel de receptor das mensagens. Aliás, aqui é bem direto. Emissor e receptor estão perfeitamente caracterizados. Nós não temos a possibilidade do diálogo, infelizmente, através desse formato de vídeos. Bom, essa teoria prevê também que em cada uma das etapas desse processo de codificação, da composição da mensagem, da decodificação e da recepção, tudo isso está sujeito a vieses, a interferências externas. Nós temos vieses de entendimento. Vocês podem não entender uma passagem do que eu estou dizendo, eu posso usar uma palavra num sentido e vocês podem entender num outro sentido. A gente pode ter interferências, eu preciso usar um bom sistema de som, de captação do som da minha voz, eu preciso usar um bom sistema de captação da imagem, para vocês terem o mínimo de interferências. As interferências causam distração em vocês ficam pensando o que pode estar acontecendo e nada disso nos interessa. Então, essas interferências são chamadas de ruído. E esse modelo de comunicação, ele termina com a ideia de que vocês, como receptores, vão ter uma resposta para me dar. E para esse loop, né, esse retorno e a geração de um sistema circular, então nós criamos outras formas da gente conversar, por exemplo, as lives. Por exemplo, nós temos a oportunidade de falar também através do Moodle, onde vocês podem trazer para mim as dificuldades que vocês estão tendo de entendimento, tudo, e essa seria a resposta de vocês. E isso acontece através do que o looping prevê, né? O modelo prevê como feedback, então, da audiência ou dos receptores, no caso da minha turma, de vocês todos, para mim como emissor. E aí eu posso saber o que eu tenho que aperfeiçoar, o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que esclarecer mais, ou ajustes na condução da disciplina em geral. Este é o modelo geral de comunicação, então, que foi criado há mais de 50 anos atrás e que funciona até hoje, precisa ser entendido para quem vai fazer um desenho de uma ação de comunicação de marketing. Bom, nós temos também dentro do comportamento do consumidor um entendimento a respeito das formas como o consumidor apreende uma mensagem, recebe uma mensagem e reage a ela. Isso é chamado modelo de hierarquia de respostas. Nesse modelo está previsto dois tipos de produtos diferentes. Aqueles produtos que já existem no mercado que o consumidor já conhece e os novos produtos, as inovações e as adequações. A teoria diz que as respostas são diferentes para cada uma dessas duas situações. Então a gente tem, na verdade, dois modelos que a gente vai aplicar conforme a situação do nosso produto no mercado, da nossa marca no mercado também pode ser. O primeiro modelo é chamado de AIDA. AIDA é as iniciais das etapas que vão acontecer. Basicamente, independente do tipo de modelo, do tipo de produto, nós vamos usar um aspecto da teoria de aprendizagem que diz que, num primeiro momento, uma pessoa qualquer que
tem um contato com uma ideia nova, vai usar mais os seus recursos cognitivos. Ele vai querer primeiro entender o que foi dito, qual é o conteúdo dessa mensagem e qual é o impacto desse conteúdo, dessa mensagem, sobre o seu sistema de crenças atual. O que ele tem que reorganizar na cabeça dele a partir dessa informação. Então esse é o chamado estágio cognitivo. Na sequência, nós temos um estágio afetivo. No momento que ele entendeu do que se trata a mensagem, ele vai decidir se ele gostou daquilo ou não, se ele se sente confortável com essa nova informação ou se aquilo causa uma angústia para ele. Então, é um estágio afetivo e no final do processo ele vai tomar uma ação, ele vai converter esses processos internos, então, numa tomada de decisão para um lado ou para um outro lado. Então, esse é o estágio chamado de estágio comportamental. A teoria da comunicação social diz que existe uma sequência, então, dentre essas etapas, vamos dizer assim, da questão da aceitação de uma nova informação. Bom, aplicando um sistema AIDA, né, para aquele aplicável para produtos que já estão no mercado, que já são mais rotineiros, então o estágio cognitivo ele se reflete na necessidade que nós temos como profissionais de marketing em gerar atenção por parte do consumidor. Nós estamos numa sociedade saturada de informações comerciais e chamar a atenção do consumidor não é muito fácil. Então esse é o primeiro grande desafio da comunicação de marketing, é conseguir captar a atenção do consumidor e do usuário dos nossos serviços, e isso precisa de um esforço inicial de marketing. A partir do momento que a gente consegue captar a atenção, a gente vai passar para a segunda fase, que é o estágio afetivo, que vai se representar por uma postura que a gente espera que aconteça no nosso receptor, no nosso público-alvo, no nosso cliente, que é de interesse e desejo, né? O interesse é mais uma espécie de curiosidade, o desejo sim é puramente afetivo, ou seja, eu gosto do produto, tenho interesse em me aproximar mais desse produto e de ter a oportunidade de experimentar ele. E isso vai levar, então, para o último estágio, que é o comportamental, que é de ação, de busca ativa do produto. Na composição da mensagem, qualquer que seja o plano de marketing, que vai ser o plano de comunicação de marketing, nós temos que focar e ter certeza que cada uma dessas partes do comportamento final tem que ser atendido, ou seja, nós temos que gerar atenção, nós temos que gerar interesse e desejo, e a partir daí nós vamos obter uma ação, nós temos que conduzir essa ação então para vendas. Basicamente é aquela forma de comunicação, procure os melhores mercados, ligue agora, coisas assim que vão incentivar a pessoa a tomar uma ação já antecipando a compra, olhando pelo lado do cliente, ou a venda, olhando pelo lado da empresa. Bom, quando a gente fala de novos produtos, nós temos uma mudança aí. Um novo produto, ele requer muito mais esforço por parte da empresa para explicar para que serve esse novo produto. Quando se trata de uma nova marca, também tem que se explicar para o consumidor o que ele pode esperar daquela marca. Isso coloca um estágio, um esforço adicional no começo do estágio da propaganda. E isso muda um pouco o nosso modelo. E nós partimos para um modelo que é chamado de inovação ou de adoção. E esse modelo, ele vai mudar um pouco no começo já. Em vez de ser atenção para uma coisa que já é familiar para ele vai ter que se conscientizar de que existe talvez uma necessidade que não está atendida, ou de que existe a necessidade dele mudar o comportamento, porque de fato ele provavelmente já vai ter um produto substituto para esse novo produto que está sendo lançado no mercado. Então a gente vai ter que explicar para ele, olha, esse produto que até hoje tu usou para determinado propósito, ele não é o melhor, ele não é especializado nisso, nós temos um produto novo que a gente está lançando que é muito melhor do que tu está usando hoje. Então essa é a fase de conscientização e essa fase tem um aspecto mais cognitivo. Depois disso, nós vamos ter que também gerar interesse, só que daí eu não posso partir do pressuposto que eu vou conseguir gerar desejo direto. Eu vou no máximo conseguir o interesse do consumidor em fazer uma avaliação deste produto. E aí é onde entra muito fortemente a necessidade de eu pensar em formas de gerar experimentação, e a adoção final vai ser o resultado comportamental que eu espero. Então a experimentação é o máximo de comportamento que eu posso esperar
de um consumidor em se tratando de novos produtos. Mas eu posso criar ferramentas de facilitação dessa experimentação. E aí é onde entra uma ferramenta importante de marketing que é chamado, que vocês conhecem, de amostra grátis ou test drive, conforme o tipo de produto que a gente está falando. Então, exatamente a amostra grátis ou test drive, ele vai servir para facilitar essa experimentação. E quando acontece essa experimentação, a gente vai levar daqueles conceitos fundamentais, o cliente vai ter um primeiro contato com os benefícios reais que aquele produto entrega para ele. E isso vai mudar a percepção de valor dele, dessa nova oferta no mercado, e vai atenuar os receios que ele pode ter e as barreiras que ele tem para comprar esse novo produto, porque ele já vai tornar familiar para o consumidor qual é o benefício que ele está adquirindo. A expectativa dele já muda e ele tende, então, isso tende a facilitar o processo, então, de troca e rompe algumas barreiras do consumidor em função disso. Então, esses são os modelos da teoria da comunicação que ela nos oferece hoje para interpretar como é que funciona, de fato, então, essa ação de comunicação. A partir daí, como tinha dito, decorrem algumas questões mais gerenciais que nós temos que cuidar. Então, em síntese, antes da gente ver, então, em detalhes as ações gerenciais, vamos entender que o mix de comunicação ele vai ter uma interação entre os outros elementos de marketing que nós estamos estudando. Basicamente, então, a gente tem que entender a comunicação como sendo uma troca de informações e benefícios entre as organizações, os fornecedores e os consumidores. Então, os consumidores estão entregando informações valiosas, além de entregar o dinheiro na aquisição do produto, mas eles estão nesse diálogo oferecendo informações valiosas a respeito da percepção deles sobre a oferta e sobre a marca e sobre a empresa que nós estamos trabalhando em prol como profissionais de marketing. E a nossa empresa, a nossa marca, ela vai entregar, então, benefícios e valor agregado para esse cliente. Essa é a troca que está em jogo quando a gente fala em termos de comunicação de marketing. Esse mix de marketing, então, principalmente vai ser afetado de acordo com a comunicação em cada um dos seus elementos restantes. Por exemplo, sobre o produto, né, como eu já adiantei, tem impacto da comunicação, porque a comunicação vai impactar na concepção do design do produto, e aí os designers têm um grande campo de atuação e de entendimento dessa relação entre a marca, né, a proposta de marca e o formato específico que o produto tem que ser desenhado para contemplar o valor que está embutido nessa marca, o valor proposto pela marca. Também nós temos os rótulos e a embalagem do produto, que são elementos importantes de comunicação que estão agregados, que estão nesse meio, nessa fronteira entre o produto e a comunicação. Basicamente, ela é mais comunicação do que produto, mas é parte integrante do produto. Então, não compensa muito a gente ficar discutindo se é mais produto, se é mais comunicação. O que interessa é que tem uma interface grande e precisa ser harmonizado. Então, a gente tem que chegar numa situação que atenda tanto os propósitos de comunicação quanto os propósitos do próprio produto. E esse é o desafio de criação de embalagens, também é um desafio que está dentro do escopo dos interesses do pessoal de design. Bom, nós temos uma interação da comunicação com a distribuição, é chamado de design no ponto de venda, ou nós chamamos em marketing isso de merchandising, a comunicação que acontece no ponto de venda. Também tem que ter uma integração nessa fronteira entre distribuição e comunicação para fazer com que haja uma harmonização de todas as propostas e que o cliente, quando ele tem contato no ponto de venda com a marca, esse contato é coerente com toda a proposta de valor de marca e com todo o esforço de marketing que foi concebido em cima disso. Não pode ter discrepâncias em relação à percepção do cliente, em relação ao ponto de venda e a comunicação no ponto de venda também. Nós vamos ver também, quando falar de preço, que o preço também é um comunicador de valor. Em alguns casos especiais, quando o cliente não tem condições de avaliar os benefícios do produto, as características físicas do produto, porque elas são muito complexas ou muito técnicas, ele usa o valor, o preço, né, o valor em dinheiro que é cobrado pelo produto, como um elemento de
avaliação a respeito da qualidade daquele produto. Então, se o produto é mais caro, provavelmente ele tem melhor qualidade. E isso é das interfaces, então, entre o preço e a comunicação. E, finalmente, como a gente já disse, a comunicação ela tem, então, esses elementos de maior e menor controle, e ela também tem interferências internas do mix, uma vez que as propagandas vão interferir em relações públicas. Tudo isso tem que estar harmonizado também internamente na comunicação. Muito bem. Visto isso, então, nós podemos entender quais são as decisões fundamentais da comunicação e como que a gente vai estruturar uma abordagem dentro do plano de marketing para a comunicação. Primeiro, nós temos que entender qual é o público-alvo, quem é o usuário-alvo para cada mercado escolhido, e como vai ser feito o uso, qual a frequência, se tem fidelidade à marca e qual o benefício esperado do produto. Essas questões são fundamentais e sempre devem estar claras antes de qualquer tomada de decisão de marketing. E reforçando o que eu acabei de dizer, essas decisões que nós vamos tomar de comunicação precisam estar integradas no restante do mix de marketing como um todo, ou seja, tem que estar harmônicas com a distribuição, com o próprio produto ou serviço, e precisam estar harmônicas também com o preço. Dito isso, a primeira questão que nós temos que enfrentar quando formos desenhar um plano de ação de marketing em relação à questão da comunicação é estabelecer um objetivo. Então, a primeira preocupação que nós temos que ter quando nós formos criar um plano de ação de marketing em relação à questão da comunicação é estabelecer qual é o objetivo dessa ação de comunicação. E nós temos que ter um objetivo muito pragmático, muito bem definido, de acordo com a situação estratégica, o ambiente onde a empresa está inserida. Pode ser, por exemplo, definir qual é a relação do cliente, se for um novo produto no mercado, como é que nós vamos explicar para o cliente que esse novo produto é necessário. Por exemplo, nós podemos estar com a nossa marca não muito conhecida no mercado. Então, em vez de focar na categoria de produto, nós podemos focar na marca. Nós vamos comunicar, então, o que a nossa marca se propõe, qual é o valor que ela está prometendo, qual é a diferenciação que ela tem dentro da relação com os concorrentes. Nós não podemos fazer isso diretamente, mas nós podemos fazer isso sutilmente. Então, esse seria o objetivo em relação à marca. Ou então nós podemos atuar mais no final do processo de decisão de compra do cliente, já gerando uma motivação para a compra e lembrando ele que ele usa bastante esse produto. Como é que nós podemos saber qual é o objetivo? Bom, nós vamos contar com resultados de pesquisa, vamos entender o processo de decisão de compra do cliente e vamos procurar identificar onde está acontecendo as resistências mais relevantes para o fechamento da compra por parte do cliente. E ali em cima é que nós vamos focar, então, a nossa ação de comunicação. Bom, o próximo passo seria a composição da mensagem. Então, eu tenho que criar um conteúdo, tenho que ver o que vai ser dito especificamente, qual é a ideia que eu quero passar. Depois nós vamos pensar numa estratégia criativa para chamar a atenção, para ver como é que nós vamos nos destacar das outras comunicações. Nós temos que ter um apelo também informativo para atender aquele processo cognitivo do cliente que está precisando, vai precisar de justificativas racionais para fazer aderir e aceitar essa nova ideia. Nós também temos apelos de foco em aspectos mais emocionais, e aí vocês vão ver o uso de elementos, normalmente envolve alguma forma de manipulação emocional. As empresas gostam muito de usar cachorros, o cachorro funciona muito bem para trazer um elemento mais de mobilização emocional do espectador, ou crianças também têm esse efeito. Enfim, tem formas de fazer isso. Nós também temos que escolher os canais de comunicação, se vão ser pessoais ou não pessoais. Enfim, precisamos compor a mensagem. Para fazer isso, nós contamos com a ajuda, normalmente, de agências de publicidade. Então, os publicitários estudam só isso. Como é que tem que ser a mensagem, como é que ela tem que ser concebida, que elementos ela tem que ter. E é muito comum a gente contar, então, com a ajuda ou de um publicitário ou de uma agência de publicidade para compor a mensagem. É muito raro um profissional de marketing se aventurar nessa área,
porque a gente não tem formação para isso necessária, é uma tarefa bastante complexa, exige então uma formação específica para isso. A exemplo dos designers também, que tem uma formação específica para isso, e onde nós não precisamos correr riscos, aí nós temos à disposição profissionais competentes nessa área. Finalmente, então, nós vamos definir um mix de comunicação. Quais são os elementos da comunicação que tem, isso vai depender do tipo de mercado. Quanto mais complexo o mercado, mais complexo vai ter que ser o mix, vai ter o uso de várias ferramentas de comunicação. Eu recomendo isso, pelo menos, no mínimo, uma ferramenta online, uma ferramenta offline, mas é conveniente usar um conjunto mais amplo de ferramentas de comunicação, de elementos de comunicação para fazer funcionar melhor a comunicação como um todo. O desafio, quanto maior o número de elementos a gente tem dentro do mix de comunicação, maior a chance da gente criar conflitos e de percepções diferentes, né? Isso faz parte do jogo, nós temos que nos focar sempre no benefício principal, no cerne da mensagem que a gente quer passar para o cliente, e isso exige, então, coerência da nossa parte, exige clareza dos nossos propósitos de marketing. As empresas que não têm essa clareza dos propósitos, dos objetivos e nem esse conhecimento da gestão de marketing tendem a errar mais, porque elas acabam criando mensagens diversas em vários canais diferentes e o cliente simplesmente não aceita essa inconsistência e deleta todo o processo, basicamente não guarda informação sobre a empresa e todo o esforço de comunicação então é perdido. E, finalmente, vale lembrar ainda que essa questão da comunicação depende do estágio do ciclo de vida de produto. Então, quando a gente está falando de introdução de produto, nós vamos ter algumas ferramentas que funcionam melhor, como a propaganda, eventos e publicidade, inclusive a questão do uso de amostra grátis, como eu já sugeri para vocês, também que fazem parte, então, do conjunto de recursos que nós temos para desenvolver e aumentar a conscientização do público-alvo a respeito desse novo produto. Quando ele está em fase de crescimento, nós já usamos marketing interativo, usamos venda pessoal e usamos outras ferramentas mais efetivas nesse estado. Então, quando vocês forem fazer análise do negócio de vocês, prestem atenção em qual estágio do ciclo de vida do produto vocês têm na empresa e façam um desenho de ferramentas de comunicação para esse estágio, compatível com esse estágio. Uma nota de advertência.